Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do programa Fala Cidade, aqui pelo canal da Vale TV, canal 6 para você que nos acompanha de São Leopoldo, canal 14 você que está aí acompanhando em Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, e também um ótimo final de tarde, para você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, seja pela Vale Play no canal no YouTube ou também aí pelo Facebook. Você que está acompanhando pelo site, você pode participar também mandando as suas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, é o 9750 1414, 9750 1414, deixa aí a sua mensagem, nós vamos ler e vamos te responder. O programa Fala Cidade com o oferecimento de Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão, e também ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, em São Leopoldo. E também com o oferecimento de Odonto Alegre, clínicas e planos odontológicos. Plano empresarial, familiar, para sindicatos, para igrejas, clubes, plano também para você e para toda a sua família. O programa Fala Cidade de hoje, nós vamos continuar o tema falando sobre nutrição, e hoje nós temos aí uma dica muito importante. Quem vai estar falando é a nutricionista Junara Santos. Ela é nutricionista especializada em pessoa idosa ou 60 mais, para ficar mais bonito aí a nossa técnica. Quais são as recomendações básicas para a alimentação geriátrica? A gente sabe, a gente já vem falando aí a respeito em 2 programas, que a alimentação da nossa população não está indo nada bem. Então, nós estamos conversando a respeito de alimentação, a própria influência da mídia. A gente sabe que a televisão, a internet, as redes sociais influenciam muito as crianças, muito os jovens, e também influenciam as pessoas aí da terceira idade, vamos dizer assim, tá bom? A Sayonara Lano também vai recepcionar hoje a Junara Santos. A Sayonara, que ela é especialista na nutrição materno-infantil, especialista também em TDAH, e a gente vai continuar falando a respeito disso. Daqui a pouquinho tem a terceira aula com o Lex Weiner, Moreira, trazendo aí o tema de construção de vida promissora e carreira de sucesso. A gente sabe que muitas situações da vida, elas precisam que a nossa mente esteja bem. E o sucesso financeiro é primordial. O Lex vai trazer então na terceira aula de hoje as orientações para que a sua mente seja uma mente de sucesso e tenha aí uma construção de carreira muito promissora. Tá bom? E daqui a pouquinho eu vou conversar também sobre algo que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 30 de abril, que é a feira Exposição e Esporte, com torneio de vôlei de areia, aqui na sede da ABB em São Leopoldo. Eu vou receber aqui nos estúdios a Márcia Farias, ela que é presidente da associação e tem feito aí um belo trabalho à frente do clube, tá bom? Tudo isso e muito mais a partir de agora do Fala Cidade. E não esqueça, o quadro da semana passada que nós colocamos aí para vocês, o meu pet no Fala Cidade, foi um sucesso. Hoje tem mais pets aí, você pode mandar também o seu pet, o seu cachorrinho, o seu gatinho, o passarinho, o lagarto, a tartaruga, o coelhinho. Tem um animalzinho de estimação? Então manda para cá, para a produção, que nós vamos preparar o vídeo e vamos deixar o seu bichinho de estimação um pouquinho mais famoso, porque ele já é famoso com a sua família, ele já é famoso aí na vizinhança, então a gente vai dar aí a visibilidade aqui na tela da Vale TV, tá bom? Recebendo aqui então hoje, Márcia Farias. Márcia, boa noite, né? Já é um início de noite. Muito bem-vinda aqui ao Fala Cidade, e me conta aí como é que está essa expectativa para esse final de semana, esse torneio de vôlei de areia. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, Jean, de falar um pouquinho mais da ABB São Leopoldo aqui com vocês, né? Expectativas boas, eu estava um pouco preocupada com o tempo, né? Previsão do tempo, mas a gente já olhou, já sabemos que vai dar um dia bacana. Ótimo. Né? O dia vai ser aberto à comunidade, então gostaria de reforçar o convite, né, que para quem não conhece ainda a ABB São Leopoldo, que esse dia vai ser especial para isso, porque vai ter o torneio esportivo, vai ter a feira, a gente tem alguns food trucks que foram convidados lá também para participar. E a gente vai ter uma promoção especial também, né, nesse dia, exclusivamente nesse dia, para quem quiser se associar no clube, né?
a gente costuma cobrar uma taxa de adesão que neste dia em especial não será cobrada. Ótimo, ótima notícia. Aproveitar, né? Quem não conhece também, para conhecer. Muitas pessoas pensam que as ABBs são restritas para funcionários ou clientes do Banco do Brasil, né? Quando isso... tem raras ABBs que ainda são, né? Mas a grande maioria não é aberta à comunidade já há muitos anos, né? E a gente está completando 63 anos aqui em São Leopoldo, né? Foi o aniversário, na verdade, dia 30 de março. E agora a gente vai, nesse dia, fazer uma data comemorativa. Esse evento em especial, Márcia, desse domingo agora, ele começa a que horas? A partir das 9 da manhã o clube já está aberto, né? O pessoal do torneio que vai para jogar já vai iniciar um pouco antes, né? A partir das 8, mas para visitação a partir das 9 horas. Ou quem gosta de assistir, né? Jogos, quiser ir cedinho, vai estar aberto a partir das 8 da manhã. Entrada franca nesse domingo. Sim, sem custo nenhum. É uma excelente oportunidade para quem não conhece ainda a ABB ir lá conhecer. Levar o chimarrão. Leva o chimarrão. Tem água quente lá, né? Tem água quente, tem pracinha, tem bastante coisa lá para gurizada. Vai ser um dia de muita festa. Vai ter feirinha também. Eu não sei exatamente quais são os expositores, né, que vão estar lá. Tem mais de 20, né, expositores. O pessoal pode acompanhar também pelo Instagram, Isso, né? eu ia comentar de entrar lá seguir a ABB, abb.sl, né? E lá está a divulgação de todos os expositores que vão participar. O restaurante vai estar aberto também para quem quiser almoçar. Nós temos um quiosque lá na frente também com bastante guloseima, além do food truck, né? Que vai estar lá o baguales, vai ter alguma coisa de bebida artesanal. E uma parte que eu gosto também, que é as feirinhas, né, de artesanato, enfim, alguns produtos. Preenche o dia. Preenche o dia, com certeza. Márcia, para maiores informações, o pessoal pode entrar em contato? Sim, o pessoal pode ligar para a secretaria do clube, em horário comercial, no telefone 3566-4207. A gente tem bastante atividades lá, tem escolinha de futsal. Nós temos lá um projeto de vôlei para todas as idades, né? A partir do mirim até a última faixa etária. Temos canto coral, temos um programa lá chamado ABB Comunidade, que dá assistência para uma galera aí de 100 crianças de risco. Tem muita coisa bacana lá no clube para fazer. Atividade física, que é uma coisa super importante, né? A gente estava falando aqui sobre alimentação. Que são coisas que andam em conjunto, né? As crianças andam muito na frente de tela, né? Ou é no celular, ou é no computador, ou é na TV. E o clube propicia um ambiente para prática esportiva. E quando está fazendo prática esportiva, a tendência é querer cuidar da alimentação também, Exatamente. né? As coisas andam meio junto, sabe? Quando a gente quer se cuidar, a gente acaba trabalhando em vários aspectos, né? Então eu sou muito a favor e é muito acessível um clube social de colocar a gurizada para praticar algum esporte, né? E já automaticamente, daqui a pouco, melhorar essa questão da alimentação também. Né? A Márcia, né, que aqui nos bastidores, recebendo também a Sayonara, que já era colega, né, de programa. Sayonara, é importante, né, essa E a gente tem falado bastante isso. interatividade da alimentação e o esporte, né? Nos programas anteriores a gente falou muito sobre isso, sobre as crianças ficarem muito em tela, muito parado, muito fechado dentro de casa. Nós, pais, temos medo de deixar as crianças brincar na rua, diferente da nossa geração que brincava muito na rua. Então, eu sinceramente, digo para você, não perde a oportunidade, vão lá conhecer o espaço, porque é uma forma de a gente poder levar as crianças para ruas para brincarem, né? Como elas têm quadras lá, eu não conheço ainda lá, mas eu vou lá domingo, quero conhecer. E é uma oportunidade para o pessoal de São Leopoldo que mora muito em apartamento, não tem casa, não tem, né? Exatamente. Sair um pouquinho daquela fechado ali e conhecer um lugar diferente. A gente tem colônia de férias lá no verão, é um Muito sucesso, né? Porque a gurizada de apartamento, eles enlouquecem dentro do clube. Então a gente faz assim, ó, uma série de atividades que nós fazíamos como criança, guerra de bexiguinha, banho de mangueira, coisa que as crianças hoje em dia que moram em apartamento, criança de celular, Às vezes não tem nem ideia, eles né? não têm ideia de Como quanto funciona. divertimento tem fora do quarto, né? E eu estava vendo um documentário ontem à noite sobre crianças que ficavam muito nas telas e passaram a frequentar uma fazenda. Que o controle da ansiedade, de vários problemas neurológicos que estavam tendo, foi amenizando com esse contato da natureza, sabe? Foi incrível. E uma questão, falando do clube em si,
para o pessoal de casa, a questão de segurança, Sim. fica perto. Eu, quando fui lá, tive a oportunidade de conhecer, junto com a Márcia, o que me chamou assim, mais atenção foi essa questão de, quando vem o nome ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, a gente pensa que é algo restrito aos colaboradores e funcionários do banco. Né? E quando a Márcia me deu a notícia que, não, Jean, já há um bom tempo, né? Aberto para toda a população. Então, vocês que moram aqui em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, região metropolitana, fica pertinho, né? Um espaço com piscina, embora agora nós já estamos já saímos da estação do verão, mas piscina, pode fazer um plano família. Eu gostaria que a Márcia comentasse um pouquinho desse plano família, que eu achei muito interessante, porque às vezes foge do entendimento das pessoas quando não têm o conhecimento e pensa que ser sócio de um clube vai ser algo surreal em termos de valor. Mas não, né, Márcia? A gente cobra uma taxa de adesão, que no dia 30 não vai ser cobrado, né? Então, isso é um valor promocional que faz muita diferença. Essa taxa de adesão é em torno de um salário mínimo, tá? Mas a mensalidade de sócio é para a família, não é individual, para a pessoa. Então, o que é família? É o casal, filhos até 24 anos. Então, se eu tiver 3, 4, 5 filhos, independente da quantidade, estão dentro do plano. Estão dentro de um plano único, vai pagar uma mensalidade única. E os pais do casal também estão inclusos, porque às vezes o casal está trabalhando, aí vem o vô trazer, a avó trazer, algum parente. Então, às vezes tem famílias aí de 7, 8, 9 pessoas que vão pagar uma mensalidade só. E é muito acessível. Pode falar o valor? Posso falar o valor aí? A gente tem mais de uma modalidade, tá? Mas a que mais o pessoal se associa é R$ 99,90 a mensalidade para a família. 99,90. Imagina, vai dividir isso aí, vamos supor que a sogra, os pais dividem, vamos supor, porque, por exemplo, eu que tenho associada lá em Sapucaia, Sim. Minha sogra e meu sogro dividem com a gente, Sim. dividiam com nós na época. Sim. E sai uma mixaria para cada um. É muito menos que assinar uma Sky, por exemplo, da vida, né? Exatamente. Não, nada contra, né? Porque eu também gosto de olhar a TV, mas assim, para a gurizada que fica o dia inteiro na frente da TV, às vezes a gente gasta com eles pagando uma internet, pagando assinatura de TV, pagando joguinhos. Eu sempre tenho sobrinha, minha filha já é mais velha, mas eu tenho sobrinhas aí na idade que gasta muito mais que isso com joguinho e coisinha, né? Então, acho que vale a pena investir e levar essa gurizada para dentro do clube, jogar um beach tênis, né? Praticar, tá super na moda, né? Esportes de areia, a gente tem lá o projeto do vôlei agora também, que é bem bacana. Tem um verde, uma grama para fazer um piquenique lá em família com as crianças. Para fazer piquenique, para fazer um churrasco embaixo das árvores, né? Tomar um chimarrão. É bem Márcia, bacana. passa pra gente o endereço, então, para esse domingo lá o pessoal conhecer. Tá. Lá é Rua Christopher Levaley, número 774. Pra quem não conhece, Levaley. ela é a continuação da Avenida São Borja. Vai passar pela Estil, à esquerda, e segue ali depois da Estil, uns 200, 300 metros à esquerda ali. É bem fácil de achar. Gente, quem não estava talvez aí programado para algum passeio nesse final de semana, tá aí uma boa pedida nesse domingo, a partir já das 9 horas da manhã, conhecer lá a Associação Atlética Banco do Brasil aqui em São Leopoldo e levar toda a família. Eu, particularmente, já convidei a Karine, já estamos aí organizando já a agenda para ir nesse domingo lá e participar junto. Isso aí, se puderem, sigam a gente lá no Instagram, é abb.sl, e vocês vão ver os expositores que vão participar lá do evento. E legal que a pessoa pode escolher, né? Pode fazer churrasco lá, ou se não quiser levar nada, pode simplesmente comer no restaurante, só Também. um chimarrãozinho. No dia do evento não vai estar aberto a fazer churrasco, piquenique, tá? É porque senão fica ruim a gente Porque já tem a convidar feira ali. vai ter o pessoal da feira já oferecendo os alimentos. Mas depois, como sócio pode no conhecer clube, também. primeira coisa que o pessoal gosta de fazer é um churrasco embaixo das árvores, né? Então é bem legal, feito bastante coisa. Márcia, quero te agradecer por aceitar o convite, Imagina, eu estar que aqui agradeço junto conosco. a oportunidade. E as portas estão abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, eu quero convidar vocês agora, junto com o pessoal de casa, para acompanhar. Eu fiz uma visita na Casa Auxiliadora e conversei lá com a presidente Rejane Botega. Vamos acompanhar.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje na Casa Auxiliadora. Quem está comigo aqui me recepcionando, juntamente com o seu Ademir de César, é a presidente Rejane Botega, que já está cuidando aí da administração da casa há bastante tempo e vai contar para a gente um pouquinho. Vocês vão conhecer também através das imagens da Casa Auxiliadora. Já está cuidando aqui há um bom tempo e é um trabalho muito importante. Rejane, seja bem-vindo ao programa Fala Cidade. E a tua mensagem aí para toda a nação. Obrigada, Jean, pela visita. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Então, a Casa Auxiliadora vai fazer 27 anos esse ano e a gente está sempre procurando nos aprimorar, ter uma excelência no nosso trabalho, que faz parte da rede de direitos da criança e do adolescente, de proteção, e é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com um convênio com a Prefeitura de São Leopoldo, que nos apoia financeiramente para manter essa estrutura toda. E a gente está aqui aberto, sempre aberto para receber mais crianças de 6 a 18 anos, com oficinas interessantes, sempre com atividades interessantes para captar esse público tão importante que precisa do nosso apoio. Rejane, parabéns a ti e toda a tua equipe, o trabalho que está sendo feito, e quem ganha com isso é a comunidade de São Leopoldo, né? Com certeza. Gente, um abração aí para todos vocês. Vou ficando por aqui no Fala Cidade. Obrigada, gente. Tá, então, foi um prazer conversar com a Rejane Botega, ela que é a presidente da Casa Lar, aqui em São Leopoldo, no bairro Charlau, e um trabalho aí há mais de 23 anos, ajudando a educar, a ensinar crianças a partir dos 6 anos até os 18 anos, tá bom? Voltando aqui no Fala Cidade, lembrando que o nosso apoio com a Ótica Reis, a ótica é nossa, é da nossa terra, é da nossa gente. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês uma mensagem aí com a Karine, lá da Ótica Reis, mas antes de passar para a Karine, eu quero falar para vocês a respeito das lentes inteligentes. Você que usa óculos de grau, principalmente, você sabe que você precisa também da proteção de um óculos de sol. E as lentes inteligentes são aquelas lentes que escurecem no sol. Só para você ter uma ideia, você está num ambiente de luz artificial, numa sala de aula, dentro de casa, quando tu saiu de casa e pegou os primeiros raios solares na tua lente, ela começa a escurecer. Em questão de 6 a 8 segundos, ela já fica escura. Tu voltou para um ambiente de luz artificial, ela fica transparente novamente. Por isso que é chamado de lentes inteligentes. É aconselhável para quem usa óculos de perto, para quem usa óculos de longe. Dá um pulinho lá na Ótica Reis e acompanhe também as promoções dessa lente, em especial lente Varilux Transition, que acaba aí ajudando e contribuindo muito mais para a sua qualidade de vida e saúde visual. Vamos para esse recadinho com a Karine Reis, lá da Ótica Reis, e nós já voltamos aqui no Fala Cidade. Oiê, tudo bom? Eu tenho uma cliente aqui na loja, que eu já atendo ela mais ou menos uns 2 anos, um pouquinho mais. Ela tem 70 anos. Ela usa óculos desde os 17 anos de idade. Ela tem uma miopia de 8 graus. É bem alta. Ela nunca conseguiu usar um óculos de sol por causa do investimento. Ela tinha que fazer o óculos de grau, normal, né? E o óculos de sol, então para ela não daria. Então os anos acabaram passando e tal, e acabou caindo no esquecimento, e ela teve que fazer uma cirurgia no olho. Com essa cirurgia no olho, ela é obrigada a usar um óculos de sol agora pro resto da vida dela. Mas ela não quer ficar tirando e colocando toda hora o óculos de grau e o óculos de sol. Cada vez que você na rua coloca o óculos de sol, volta pra dentro de casa e coloca o óculos normal de grau. Karine, eu não quero isso pra mim, eu acho desconfortável e eu preciso ter essa proteção pro meu olho. Aí, indiquei pra ela o óculos com clip-on. Ela já ia fazer o óculos dela novo, né, porque a receita dela já tinha vencido. Então, indiquei pra ela o óculos com clip-on. O óculos normal, né, lindo, super elegante, não foi dessa cor, mas foi essa mesma peça de uma cor diferente. Maravilhoso, bem levezinho, não pesa em nada. E agora tem a opção dela usar o óculos de sol, que é o tão sonhado dela, o óculos de sol com grau. Karine, coloca o grau aqui? Não, não coloca o grau aqui. Aqui no óculos já tem o grau, então a gente vem com o clip-on e encaixe. Olha como fica elegante. Ela ficou muito satisfeita, o resultado da lente dela ficou ótimo, porque ela investiu em uma lente que deixa um pouquinho mais fina, então ficou sem borda o óculos dela, ficou levíssimo, e hoje ela tem o conforto de usar o clip-on. O óculos fica super elegante e protege o teu olho na rua. No caso, ela fez a cirurgia, né? Ela é obrigada a usar.
pro resto da vida um óculos de sol para poder não forçar tanto o olho na claridade. Então ela ficou super satisfeita. Já saiu daqui com o óculos dela de grau novo e com o clipon em cima, ficou maravilhoso. Depois ela me deu um feedback de que tá super bem adaptada e o clipon foi a salvação para a visão dela, tá bom? É uma ótima opção para tu que tem um grau alto, que não consegue usar óculos de sol sem a lente, é uma ótima opção o clipon, tá? Beijo, né? Oiê, tudo bom? Eu tenho uma cliente aqui na loja que eu já atendo ela mais ou menos uns 2 anos, um pouquinho mais. Ela tem 70 anos. Ela usa óculos desde os 17 anos de idade. Ela tem uma miopia de 8 graus. É bem alta. Ela nunca conseguiu usar um óculos de sol por causa do investimento. Ela tinha que fazer o óculos de grau normal, né? E o óculos de sol, então pra ela não daria. Então os anos acabaram passando e tal, e acabou caindo no esquecimento, e ela teve que fazer uma cirurgia no olho. Com essa cirurgia no olho, ela é obrigada a usar um óculos de sol agora pro resto da vida dela. Mas ela não quer ficar tirando e colocando toda hora o óculos de grau e o óculos de sol. Cada vez que você na rua coloca o óculos de sol, volta pra dentro de casa e coloca o óculos normal de grau. Carinha, eu não quero isso pra mim, eu acho desconfortável e eu preciso ter essa proteção do meu olho. Aí, indiquei pra ela o óculos com clipon. Ela já ia fazer o óculos dela novo, né, porque a receita dela já tinha vencido. Então, indiquei pra ela o óculos com clipon. O óculos normal, né, lindo, super elegante, não foi dessa cor, mas foi essa mesma peça de uma cor diferente. Maravilhoso, bem levezinho, não pesa em nada e... Ótica Reis, na Rua Rio Grande, 1032, esquina com a Avenida Padre Clarete, no centro da cidade de Esteio. O telefone é o 30 33 66 70. E ainda também, tu pode entrar em contato pelo WhatsApp, 996 81 5556. 996 81 5556. E a Ótica Reis que facilita também a sua consulta com o oftalmologista, tá bom? Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. Voltando aqui para os estúdios, eu estou recebendo agora a Junara Santos, nutricionista especializada na pessoa idosa. Junara, bem-vinda. Já algumas edições aqui do Fala Cidade, nós estamos comentando sobre a influência da TV, a influência das redes sociais e da internet na vida das crianças. Mas eu quero aproveitar já a tua apresentação e também já colocar a primeira pergunta. A pessoa idosa, os 60 a mais, também são influenciados pela mídia? Boa noite. Boa noite, Jean. Boa noite a todos os telespectadores que estão assistindo o programa Fala Cidade. E puxando o teu questionamento, né, influencia sim, tá? A pessoa idosa, 60 a mais, né, ela tem muita questão também de internet, de estar nas mídias, de acompanhar as tendências. E o que acontece aí? Aí tem o emagrecimento, tem o IMC ideal, que não é o ideal para o idoso. Né? O idoso ele é um cenário totalmente diferente, né? do que o adulto até 59 anos é um cenário. A criança é um cenário, o adulto é um cenário e o idoso também tem o seu cenário. Só que o que acontece? As mídias não focam nisso, não falam nisso, né? Não falam dessa diferença. E coloca o idoso, tudo dentro do pacote. Tudo dentro do pacote. Tu tem que emagrecer, né? E não é assim. Para o idoso é diferente, né? Tanto que essa questão, o idoso, ele ter uns quilinhos a mais, digamos assim, é protetor. Porque quando tu se especializa, tu vai estudando, tu vê que o idoso, quando ele adoece, é muito rápido a perda de peso, né? Então, não tem essa questão tanto de tem que estar no IMC tal, né? Então, tem vários outros fatores que influenciam aí, né? O idoso é um universo que tu também precisa estudar. Tem todas as suas características diferenciadas, né? Agora, com as crianças, Sayonara, os responsáveis têm que ajudar a cuidar, né? Já vou deixar para a próxima pergunta. E quem é que ajuda a orientar os idosos aí concernente à alimentação? Porque a criança sempre tem que ter alguém para orientar, né? Sim, a criança tem aquela função, né? Quem vai no mercado, quem compra, quem é um facilitador, né? Da criança. E a gente pensa assim no idoso, né? Porque já são mais experientes, já têm autonomia, coisa assim. São né? responsáveis. São responsáveis, né? Tem uma bagagem aí, né? Tem também, acho que muito cultural, né, Junara? Eu não sei se tu, com certeza. né? Que acredito muito em coisas assim que vem de fulano, que vem de ciclano, né? Exatamente. Que até certa fase assim eles passam isso para os filhos, que passam para os netos, mas acho que chega uma idade assim que parece que eles
perdem um pouco isso, não sei, tu que teve mais esse contato, assim, essa experiência, né? Porque a Junara tem esse contato, eu não tenho muito, né, gente? Por isso que eu quis trazer a Junara, porque a gente fez programas anteriores na parte da infantil, juvenil, adulto, e como nós vamos encerrar essa parte da influência da mídia na alimentação das pessoas, a gente queria fechar com chave de ouro, falando também da melhor idade que a gente fala, né, 60 mais, para reforçar que, na verdade, todas as etapas da vida, a mídia tem sim influência, a gente tem sim que cuidar, não achar que tá tranquilo, que não tá. A gente trouxe exemplos bons, né, da mídia, a gente também trouxe exemplos ruins que a mídia pode causar. Exatamente. E na melhor idade, 60 anos a mais, então a Junara pode falar mais pra gente sobre isso. Essa questão tem dois lados, né? Tem como tu falaste, quem é que cuida, né? Aí depende do cenário que se encontra o idoso, né? Tem aquele idoso mais jovem, né, que é ali os 60 mais e até antes um pouco a pessoa já vai se preparando para essa fase, que ele é autônomo, né? Ele vai no mercado, ele que compra, né, a comida dele, então ele se gerencia bem, então ele deve ser orientado. Aí é que entra a parte da nutricionista, né, especializada em pessoa idosa, ou a nutricionista em geral, que pode ajudar ele nessa questão das melhores escolhas, que é como é feito com os pais, né? A gente mostra a educação alimentar e nutricional, né? Tu mostra as opções, tu mostra o porquê que aquele alimento é pior ou melhor, o que vai influenciar, né? E tem também aqueles jovens mais, os idosos mais longevos, que são geralmente aqueles que estão em LPI, né? Instituição de longa permanência para idoso. Então, ali ele tem os cuidadores, né? Ali ele tem cuidador, ele tem nutricionista, ele tem o médico, ele tem todo um acompanhamento. Uma equipe, né? Uma equipe por trás, que é o que faz o cardápio, que é o que compra, né, a alimentação e serve para eles exatamente aquilo que eles precisam, né? Então, por isso que eu digo, depende do cenário, né? Que esse idoso tá, sempre tem as pessoas para auxiliar. E também uma coisa que até a Sayonara comentou sobre cultura, e me veio na cabeça agora o seguinte: às vezes eles sabem, a pessoa idosa, ela sabe de uma coisa e ela leva aquilo como verdade pro resto da vida, né? A questão assim, aprendi que o ovo faz mal, traz colesterol. Aprendi que o ovo traz mal, traz colesterol, eu não vamos comer ovo. Bateu o martelo em cima daquilo e segue. Só que nós que estudamos nutrição e que a gente vê que principalmente essa área da saúde é muito dinâmica, né? Então vem estudos, vem artigos, tu tem que estar... A importância de tu consultar uma pessoa especializada naquilo ali, uma pessoa, né, que estuda aquilo ali, porque a gente não pode parar no tempo, né? E aí eu já peguei vários idosos assim, eu não posso tomar leite porque é inflamatório. Eu não posso comer ovo porque traz colesterol. Sabe? Ou isso, aquilo. Daí, não, vamos tentar desconstruir, tentar ver, né? E, enfim. A gente percebe, eu praticamente acompanhando assim, no dia a dia de muitas pessoas, a gente percebe que a situação da nutricionista no dia a dia, da população em geral, tem crescido muito, né, em todos os segmentos. E uma das questões que a gente procurou trazer esse quadro para o Fala Cidade é justamente para isso. A gente sabe a influência da mídia, né, como a gente já vem abordando em algumas edições, que infelizmente acabam degringolando aí para um lado sem responsabilidade, né? E sabendo então da influência da televisão, a importância da Vale TV, que são quase 15 anos aí gerando conteúdo, né? A gente sabe o quanto as pessoas de casa estão aproveitando esse momento, né? Colocando em prática. E aí a minha pergunta agora seria: o que nós já poderíamos aproveitar o programa de hoje, né? Claro que existem casos e casos, mas já para trazer uma orientação a nível geral, de uma recomendação que os nossos telespectadores já podem colocar, vamos colocar assim, já tem muitos que já estão começando a preparar a janta, né? Que já pode colocar em prática hoje para o jantar. Sim. Dicas bem importantes que a gente tem que sempre estar bem ligado assim, no idoso é a hidratação, né? A hidratação, eles precisam de muita água, sabe? Eu digo assim, porque não é que precisam de muita água, a gente tem a necessidade básica, né? Que a pessoa, que a gente calcula e que a pessoa precisa consumir conforme os seus dados ali antropométricos que a gente calcula. Só que o idoso ele não toma água, esse é o problema, sabe? Porque a gente chega para ele e pergunta: o senhor toma água? Eu tomo bastante. Daí a gente começa, né? Tá, mas quando que o senhor toma água? Com os remédios.
Então, tipo, ele toma 2, 3, 4, 10 qualidades de remédio no dia, ele toma 2, 3, 4, 10 goles de água. Então, para ele toma água, sabe? E não, né? Isso é uma coisa bem... E eles têm dificuldade nesse descuidados consumo. nesse sentido. Isso. Inclusive, nas ILPIs, a gente tem horário para hidratação, porque eles sempre, né, dos cuidadores oferecer, porque eles esquecem de tomar água. Essa é uma questão também, né? Não sentem sede, né? Esquecem de tomar água. No inverno, isso é bem pior. Sim, até para problemas cardíacos, né? Que o coração precisa da água para bombear. Sim, né? E acontece isso, né? O intestino, porque eles são geralmente mais parados, né? Não fazem tanto exercício. Então, isso eu tô falando dos mais longevos, assim, né? E, então, ele precisa, a água é essencial, né? A proteína também é uma coisa que a alimentação deles tem que ser hiperproteica, né? Massa muscular, né? Que a tendência fisiológica do envelhecimento é a perca de massa muscular, né? Então, aí vai vindo a sarcopenia, né? Vão ficando mais parados, tudo vai ficando mais devagar. Tudo vai ficando mais devagar. Deglutição, inclusive, né? Porque para eles engolir vai tendo problema. Então, a proteína é essencial. A proteína tem que ser reforçada na terceira idade. O que seria o ideal para acompanhamento com uma nutricionista? 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana? É diferente caso a caso? Eu não sei na parte do idoso, né, a frequência, mas uma fase adulta, assim, a pessoa não tendo nenhuma patologia, nem nada, uma vida saudável, a cada 6 meses, dependendo, né. Agora, se já tem uma patologia, se a pessoa já é diabética, tem colesterol, tem outras coisas, daí tem que estar fazendo exames, acompanhando, mudando a alimentação, daí o ideal, legal, assim, seria umas 3 meses, ou dependendo do processo de emagrecimento, já uma vez por mês, depende de cada caso, né. Infantil, crianças, por exemplo, que tem a seletividade alimentar, a gente já trabalha semanalmente a introdução alimentar, então depende bastante do quadro que a pessoa vai apresentar para a nutricionista e ela vê o que fica melhor para cada uma. Então é bem individual, assim, um pouquinho essa parte. Já na parte do idoso eu já não sei. O idoso tem essa questão individual, né? Que cada um é um, digamos assim, né? Tem que ser muito individualizado. Às vezes a pessoa não faz aquilo que tu diz, então tu tem que acompanhar ela mais de perto. Mas o idoso, o ideal é semanalmente, nos lares é semanalmente, né? Que a nutricionista tem que estar lá acompanhando. Mas até para te acompanhar assim, ó, tomou, como é que foi, como é que conseguiu comer, né? Porque a gente tem alimentação interal também, né? Então precisa ver, teve algum sintoma gastrointestinal, né? Aceitou bem, não aceitou bem. Um acompanhamento mais de perto, né? De perto, isso. E as pessoas mais jovens, acredito que teria que ser assim também, uma vez no mês, ou de 2 em 2 meses, aí vai depender do estilo da pessoa, né? Se é uma pessoa que não tem, como a Sayonara falou, que não tem alguma patologia, né? Se tiver, tu já tem que acompanhar mais de perto. Até porque o acompanhamento que a gente faz com o idoso, tu pega toda a medicação que ele toma e tu vai fazer a interação droga-nutriente, né? Então, algumas coisas tu vai ter que acertar. Por exemplo, dando um exemplo, uma das patologias mais comuns, que é a diabetes, a metformina, ela compete com a B12. Então, tu tem que estar sempre ali, né? O levodopa, que é do Parkinson, ele compete com a proteína. Muitos também tomam o omeprazol, né, por conta de muitos remédios, por causa do estômago, também o omeprazol também compete com a vitamina B12. Com a B12. E essa questão do Parkinson, agora eu lembrei de colocar para vocês que é interessante, porque principalmente o idoso que tem Parkinson, ele tem que ser tratado muito de perto, em função de que o Parkinson, o levodopa, ele compete com a proteína, só que eu preciso dar proteína para ele, né, porque a alimentação tem que ser hiperproteica. Então, a gente tem aquela questão de separar dos horários, né? No mínimo 30 minutos, no mínimo 30 minutos, no máximo 2 horas longe ali para acertar. E aí, a alimentação do idoso, ela deve ser mais seguido, né? Até a gente tem na lei da alimentação que diz ali 6 vezes por dia obrigatório. Tanto que num lar a gente tem que fazer um cardápio com 6 refeições. Claro que a sexta, às vezes o idoso não consome porque já está dormindo, né? Que é a ceia. Mas ali são 6. Então, tu tem todo um quebra-cabeça, porque tu tem 6 refeições, tem que tomar aquela medicação e tem que ser entre as refeições e tem que cuidar. Tem que encaixar tudo. Tudo tem que dar certo. E os idosos que não estão em lar, que estão em casas, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado. Pois é, algum de repente nem saiba disso, né? Por isso que eu digo, essa é mais uma função que a nutricionista tem que fazer, porque mesmo para os que estão em casa.
Porque dificilmente vai pegar uma bula, ele vai ler aquilo ali, vai conseguir entender, né? E a própria diferenciar. questão da internet, aqueles que têm acesso, né, que pegam muito rápido a questão da tecnologia, essa busca, vamos dizer assim, por curiosidade e já pega lá uma receita pronta, vamos dizer assim, né? Já entra lá no site, já entra na internet buscando alguma ideia de algum nutricionista, que é um profissional da área, mas na grande maioria das vezes, aquela informação da internet, ela está globalizada. Né? E muitos querem seguir aquela orientação, que é uma ideia global, diferente de um atendimento que é individual, personalizado, como tu está falando, a respeito do que realmente tem que caber para aquele determinado paciente. Complicado, né? Na nutrição é tudo bem individualizado, né, Sayonara? Isso a gente aprende desde a base, assim, cada um é cada um. Né? Então não tem que nem às vezes, pega uma receita, a vizinha foi na nutricionista e deu aquela dieta e eu vou seguir para emagrecer. Meu Deus. E acontece muito, tem muito, né? Muitas que, a minha irmã foi na nutricionista para pegar a receita da dieta dela. Fulano foi, não vou pegar a dela. Só que assim, gente, isso é muito sério até, preocupante de fazer. Porque existem muitas estratégias hoje, né? A reeducação alimentar, cetogênica, que se fala muito, low carb, jejum intermitente, existem muitas estratégias. Não, todas são estratégias boas, mas dependendo de cada indivíduo. Não que só o plano alimentar tal funciona, ou só porque existe muita gente que não é formada em nutrição nas mídias, blogueira, personal trainer, é uma competição desleal, né? Até tem lei que proíbe outros profissionais a passar plano alimentar, somente nutricionista. Nós comentamos, acho que isso no primeiro programa, exatamente. né? A lei lá que só nutricionista pode passar plano alimentar. Nem Ninguém médico mais, pode. nem médico, nem nutrólogo, nem Somente endocrinologista, ninguém pode passar plano É o alimentar. nutricionista Somente que é o especialista. A gente faz a graduação para isso, né? São 4 anos, depois mais a especialização, né? Mais separa, vamos por assim, cada um tem um nicho. Hoje a nutrição está crescendo muito, né? Eu creio que vai chegar um tempo que o nutricionista vai ser visto como um médico, porque que nem os idosos, as pessoas idosas, vê muito médico como, o médico sabe de tudo, né? Um médico, se o médico falou, tá falado. Só que médico mesmo, eu conversei com um cardiologista, que ele me falou que tiveram 6 horas apenas de aula sobre alimentação. Caramba. Durante toda a graduação deles, né? Então, claro, hoje tem médicos que trabalham na parte da longevidade, né? Que é medicina... Geriatras que se especializam mais nessa parte. É medicina interativa que eles falam, né? Que já estão buscando outros meios para trabalhar também na parte de alimentação, mas não passando plano alimentar. O plano alimentar somente o nutricionista é adaptado a passar. Então, é aquilo que a gente fala. Cuidem muito aquelas pessoas que vendem a ideia para vocês que só a dieta que ela está ofertando é que funciona. Tipo low carb, cetogênica, que a gente vê muito pessoal... faz low carb que low carb vai emagrecer. Eu fiz uma low carb que hoje eu tenho uma desbiose que eu estou lutando para resolver. E a questão da internet em si, tem muitos que buscam likes, né? Isso, buscam mais curtidas, mais comentários, então aquilo, vamos dizer assim, aquilo que o povo quer ouvir é aquilo que ela vai divulgar. Né? E teve as imagens também mostradas, né, de pessoas no carnaval com as fotos perfeitas, lindas, maravilhosas, e na vida real é outra coisa, né? Tem blogueiras que mostram, que vendem que são vegetarianas e foram flagradas comendo carne, sabe? Então tem que cuidar bastante. Acompanhamento profissional. Não adianta, gente, nada substitui uma consulta. Que nem se você está com problema no coração, quem vai procurar? Um cardiologista. Se você está com problema na coluna, problema de osso, procura quem? Um ortopedista. Está com problema na alimentação? Procura um nutricionista. Junara, teu recadinho para o pessoal de casa aí, quero te agradecer, né, pelo convite. Em nome aí também da Sayonara, a Junara Santos, que é nutricionista especializada na pessoa idosa. Teu recadinho aí para a nossa turma. Meu recadinho, então, para encerrar, é que procurem, né, as informações corretas, né, porque tem muita informação de todo lado, como a Sayonara falou. A gente abre o Instagram, a gente abre as redes sociais, é bombardeio de informações. Se fosse para ir para a rede social, a gente não precisava estudar. Né? Então a gente estuda tanto, a gente se dedica tanto para que a pessoa tenha o melhor e o correto, né? Que ela deve seguir.
Por exemplo, como eu coloquei no início do programa, as pessoas idosas, muitas vezes, os quilinhos a mais que elas querem tanto perder porque elas vêem na mídia que tem o corpo ideal, para ela é protetor. Então tem que ser tudo avaliado, né? Acho que seria isso, assim, fico nas minhas redes, que é o Instagram e tem meu e-mail, tem o celular também, se quiser divulgar. Qual é o Instagram? Instagram pode falar. É junara.asantos. Junara.asantos. Isso. Tem bastante conteúdo do pessoal acompanhar também lá. Tem conteúdo lá. Junara, quero te agradecer. Seja sempre bem-vinda aqui ao Fala Cidade e as portas estão abertas, tá bom? Sayonara, vamos acompanhar junto, quero convidar também, junto com o pessoal de casa, acompanhar aquele quadro especial aí que é o Meu Pet no Fala Cidade. Semana passada o pessoal acompanhou aí os bichinhos de estimação aí de muita gente. Vamos acompanhar agora quem mandou para o quadro de hoje e nós já voltamos. Oi, Cacau. Deixa eu pegar um dinheirinho na pochete do papai, deixa? Deixa, Cacau. Por favor, posso pegar um dinheirinho na pochete do papai? Posso? Deixa? Posso? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o Jean Reis nos estúdios da Vale TV, programa Fala Cidade. E eu quero que você participe comigo no quadro Meu Pet no Fala Cidade. É muito fácil. Grave aí o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu animalzinho de estimação com um vídeo pequeno, de até 15 segundos e mande pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. No próximo programa, o seu pet vai estar comigo aqui no Fala Cidade. Muito bem, vocês acompanharam aí agora o Meu Pet no Fala Cidade, tá ficando famoso esse quadro, hein, gente? Então, só você mandar aí a foto do seu bichinho de estimação, nós vamos deixá-lo mais famoso aqui na telinha do canal da Vale TV. E agora, nós vamos com o nosso querido amigo Lex Weiner Moreira, falando aí da construção, vida e carreira promissora. Já voltamos. Olá, Jean Reis, Fala Cidade, Vale TV. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui com você para trazer conteúdos de relevância de transformação de mentalidade. Estamos nessa série onde nós estamos falando sobre mentalidade preparada para empreender. O quadro é Construção de Vida e Carreira. Claro que eu não vou trazer conteúdos engessados aqui para vocês, de forma que vocês não entendam de fato o que está se falando, né? Só um programa de 5 a 7 minutos, não. Já vai lá, pega papel, pega caneta, que eu vou trazer para você aqui, dentro desta oportunidade, um conteúdo que vai mexer, olha só, vai mexer com a estrutura mental. Por quê? Esse conteúdo é um dos programas que eu tenho de mentalidade, crenças e autorresponsabilidade. São programas de desenvolvimento de vida e carreira, aonde os mentorados, os alunos, as empresas passam por processos de treinamento e, com certeza, a mente ela expande com um único objetivo: alcançar resultados na vida e na carreira. Se você está participando desse quadro de construção de vida e carreira, neste momento, pega papel, pega caneta, olha só aqui, ó. Jean, dá uma olhada aqui, Jean, ó. Eu estou trazendo conteúdos, ó, que eu entrego para empresas, que eu entrego para alunos, olha só. Programa Assuma o Comando da Tua Vida, é um programa com 8 aulas. Esse aqui, ó,
encontre e viva o seu propósito de vida. Então, muito obrigado, Jean Reis, Vale TV, Fala Cidade. Neste quadro, vocês sempre terão conteúdos de relevância para gerar resultado partindo da mentalidade. E qual é o nosso tema de hoje? Olha só aqui, ó. Eu anotei para ser bem sucinto, tá? 5 passos ou 5 pontos, tá? Para você agir com autorresponsabilidade. Se você quer empreender, liderar, vender, negociar, ter relacionamentos sociais, afetivos, você precisa ter autorresponsabilidade, viu? E a autorresponsabilidade, ela tem que estar no topo. Não adianta você ter, eu apenas tenho um sonho, eu quero avançar, eu quero vencer, eu quero produzir. Ok, e a autorresponsabilidade com aquilo que você quer. Se você não agir com autorresponsabilidade, você não vai ter uma mentalidade desenvolvida para aquilo que você quer. E se você não tiver uma crença desenvolvida para aquilo que você busca, é sinal que as tuas crenças, elas estão abalando o teu presente, porque na grande maioria das vezes as nossas crenças estão baseadas aonde? Na hereditariedade e no convívio social, onde nós fizemos uma fusão daquilo que aprendemos com os nossos pais e aquilo que aprendemos no ambiente social. E isso nós personificamos, nós vamos ver nas outras aulas, nós personificamos aquilo que nós somos hoje. E aquilo que você é hoje faz com que você tenha autorresponsabilidade com o que você quer? Pensa nisso, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui 5 pontos, rápido, objetivo, conforme o tempo da aula aqui, para que você avance com autorresponsabilidade naquilo que você busca. Olha só, para que você tenha autorresponsabilidade, né, para avançar no sucesso, você quer expandir, quer ter sucesso na tua vida, na tua carreira, quer alcançar o extraordinário? Primeiro passo que você tem que ter é autorresponsabilidade com sucesso, tá? Mas vem cá, aonde que você quer chegar? Você tem que cruzar essas informações. Aonde que você quer chegar? Note aí, o primeiro ponto. Aonde eu quero chegar? Ponto 1. Segundo, porque aonde você quer chegar é o teu destino. Tá, e para você chegar nesse destino, qual é a tua realidade? Ponto 2. Qual é a minha realidade? Porque se eu só enxergar o futuro e não trouxer para o presente, eu não vou saber se de fato eu tenho as habilidades necessárias para me conduzir dentro deste processo. Então, ponto 1, aonde eu quero chegar? Ponto 2, qual é a minha realidade? Porque se eu souber a minha realidade, eu vou desenhar um processo e saber de fato o que eu preciso aprender, o que eu preciso evoluir, o quanto que eu preciso, como que eu vou dar os passos em direção àquilo. Então, a autorresponsabilidade, ela consiste em você saber esses passos aqui. Aonde eu quero chegar, que é o meu destino, qual é a minha realidade. Terceiro, o mapeamento do processo. O processo ele tem desafios. Quais são os desafios que você vai ter para chegar onde você quer? A autorresponsabilidade, ela requer um planejamento. E se você não planejar os desafios, quando o desafio chegar, sabe o que vai acontecer? Ou você vai desanimar, ou você vai desistir. Primeiro é o desânimo, né? Primeiro as pessoas desanimam, depois elas desistem. Então, esse ponto aqui, se você tiver antes esse mapeamento do território, dos desafios do processo, você já vai identificar com antecedência e já vai potencializar as tuas habilidades para seguir enxergando o teu destino. Quarto ponto, esqueça o vitimismo. Lex Wagner, como que eu vou esquecer o vitimismo? Eu tenho que me tornar melhor a cada dia, ao invés de reclamar. Se você é daquelas pessoas que diz que tem autorresponsabilidade e é vitimista a cada desafio, a cada situação, você não está tendo responsabilidade. Você não vai chegar nesse ponto. Então, você tem que esquecer o vitimismo e assumir o comando da trajetória. Como que eu vou assumir o comando? 3 pontos específicos, né? Que está aqui no programa Assuma o Comando da Tua Vida. É um programa de 8 aulas que você pode participar, viu? Os nossos contatos estão aqui. Então, são programas de 8 a 12 aulas que você pode ter acesso e participar desses programas para que você venha assumir o comando da tua vida, né? Encontrar e viver o teu propósito de vida, né? Ter uma mentalidade preparada para crenças e autorresponsabilidades que vão conduzir você ao sucesso. Mas olha só 3 pontos específicos aqui. Primeiro, você tem que identificar os teus valores. Quer ter autorresponsabilidade para assumir o comando? Quais são os teus valores? Quem são? Segundo, as pessoas do teu relacionamento. Aliás,
Quais são as pessoas que devem continuar no processo com você? O quanto que essas pessoas podem continuar avançando com você? Para que eu possa ter autorresponsabilidade, nem todas as pessoas podem andar comigo o tempo todo. Então, os meus relacionamentos, eles têm que ser estratégicos. Jean Reis, Fala Cidade, Vale TV. Aqui eu fico, entregando para vocês estes 5 passos que vão conduzir você à autorresponsabilidade. Vamos lá, número 1, saber aonde quer chegar, destino. Número 2, saber da sua realidade. Número 3, mapeamento do destino, para que você entenda o processo. 4, esqueça o vitimismo. E 5º, assuma o comando. E assumindo o comando, com certeza, você vai estar inserido dentro do processo daquele que tem autorresponsabilidade para seguir avançando. Jean Reis, Fala Cidade. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Fala Cidade com oferecimento de Ótica Reis. A ótica é nossa, é da nossa terra, é da nossa gente. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. E também Odonto Alegre, clínicas e planos odontológicos, planos empresariais para sua família, plano individual para você e também para os seus colaboradores. ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, em especial aqui em São Leopoldo, uma grande feira nesse próximo domingo, dia 30 de abril. Não perca! E nós vamos agora com Jairo Cuba, Momento do Esporte, falando aí da derrota do Grêmio para o Cruzeiro fora de casa, 1-0, e o jogo que o Internacional completou nesse final de semana no Beira-Rio, de virada 2-1 no Flamengo. Já voltamos. Boa noite, Ian. Boa noite, telespectador da Vale TV. Pois é, final de semana de vitória colorada e de derrota gremista no Campeonato Brasileiro. Tricolor no sábado à noite, nos embalos de sábado à noite, não deram muito certo para o Grêmio, né? O Grêmio foi a Belo Horizonte enfrentar a equipe do Cruzeiro e acabou derrotado pelo placar de 1-0. Um jogo onde o Cruzeiro foi amplamente superior. O goleiro Gabriel Grando foi o grande destaque da equipe gremista. Poderia ter sido mais, né, para a equipe mineira. Mas o porquê que o Gabriel jogou, né? Claro que todas as redes sociais, o pessoal que nos acompanha já deve estar sabendo, mas deu um imbróglio ali na questão com o empresário do Adriel. O Adriel andou tendo algumas situações de disciplina, foi multado e culminou aí com a reserva no momento do Adriel. O Renato, inclusive, na sua entrevista coletiva pós-jogo, já disse, próximo jogo continua o Gabriel como titular, e o Adriel vai ter que remar de novo para buscar essa vaga aí de titular. O Grêmio fica com 3 pontos em 2 rodadas, uma vitória e uma derrota, fica ali no meio da tabela, em 11º colocado no momento. Mas claro, né, tem todo um campeonato brasileiro pela frente e na próxima quinta-feira o Grêmio enfrenta o ABC de Natal, jogo de volta pela 3ª fase da Copa do Brasil, onde o Grêmio tem uma boa vantagem, venceu em Natal por 2-0. Qualquer empate ou até mesmo derrota por um gol de diferença garante o Grêmio já na próxima fase da Copa do Brasil. Já pelos lados do Inter, um domingo maravilhoso, né? E que começou cedo, o jogo no Beira-Rio às 11 da manhã e deu tudo certo para o Inter. Um jogo aberto, né? Um grande jogo, um clássico do futebol nacional entre Inter e Flamengo, onde as duas equipes tentaram a todo momento buscar a vitória. O Flamengo saiu na frente já na segunda etapa com um golaço do Gerson, né? Meia do Flamengo. Ele dá um balãozinho no Kehler, enfim, entra praticamente de bola e tudo, como diriam os narradores antigos, e acaba fazendo o gol do Flamengo. Mas na sequência, algo que poderia bater o Inter, não. Apoiado pelo torcedor colorado, o Inter foi para cima, buscou empate com o Maurício e já o famoso apagar das luzes do Beira-Rio lá, 52 do segundo tempo, o Maurício de novo acabou pegando uma sobra ali dentro da área, meteu uma bola em curva lindíssima, encobriu o goleiro Santos do Flamengo e o Inter ali virou o jogo e garantiu a vitória por 2-1. O Inter sobe na tabela, está ali coladinho no G4, né? No momento é o 5º colocado na classificação geral com 4 pontos, mas como eu disse, né, tem um Brasileirão todo pela frente, é muito início de campeonato, mas o importante nesse momento é somar pontos, algo que o Grêmio não fez no sábado e o Inter fez no domingo, por isso o Inter está com 4 pontos e o Grêmio com 3. Essa é a arrancada, né, nessas 2 primeiras rodadas de Brasileirão. Aqui pelo Vale dos Sinos, a preparação segue, né, tanto de Aimoré como de Novo Hamburgo, as 2 equipes aí buscando reforços,
reforços tentando melhorar, né, as suas equipes para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. De esporte, Jean, era isso hoje. Grande abraço. Boa noite, Jean. Mais um mês chegando, setembro, vai começar a chegar o calorzinho, né? Para quem está esperando, quem não aguentou mais tanto frio. Bom, gente, nosso mês começou e a gente está com uma convidada nova aqui para vocês para continuar com esse tema, com esse assunto que a gente fala muito aqui no Prato que Nutre, que é sobre o mundo autista, né? Sobre o mundo atípico. A gente fala também sobre o TDAH, entre outras coisas. Mês passado a gente trouxe para falar com vocês a Rosângela, encerramos com uma receitinha para vocês, ela falou um pouco da clínica dela lá de Sapucaia. E hoje a gente trouxe aqui para vocês a fonoaudióloga Kátia, que vai falar, que também atua lá na Abracadabra em Sapucaia, e vai falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho dela, de como é o trabalho dela lá e aonde mais ela atende, tá? Eu vou deixar que ela se apresente para vocês, explicando um pouquinho do trabalho dela. Obrigada, Kátia, por vir ao programa, conversar com o pessoal aqui da Vale TV, explicar um pouquinho. Lembrando que a gente está ao vivo, né, na NET Claro, no canal 14 e no canal 6, e também nas redes sociais da Vale TV, aqui no Facebook e no canal do YouTube. Fica salvo lá para quem perdeu ou não conseguiu ver o ao vivo, assiste lá depois. Se quiser deixar perguntas também para a Kátia, pode deixar lá, lá que ela responde para vocês, tá? Obrigada, Kátia. Se quiser se apresentar para o pessoal. Bom, me chamo Kátia Regina Dalolmo, eu sou de São Leopoldo, sou formada pela Faculdade IPA de Porto Alegre, já tenho mais de 10 anos aí formada. Meu trabalho estende-se linguagem, voz, fala. Também tenho a parte de terapia holística, e sendo que a terapia holística a gente está colocando ela dentro da área de fono, já porque está expandindo muito dentro do SUS, né? Meu trabalho é dentro de clínicas, né? Estou na Abracadabra nas quintas-feiras e também faço trabalhos a domicílio, né? Tenho feito bastante trabalho a domicílio. Todas as quintas-feiras trabalho na Abracadabra e a gente vê que cada mês há mais procuras dentro da área do autismo, né? Muitas crianças vêm para atendimento, né? E os pais vêm assim com queixas assim, iniciando pela parte de fala, né? Muitas vezes nos colocam a parte de fala, né? O que eles observam, o que não está saindo na fala da criança, né? Tem omissões, tem substituições, né? Então eles vêm à procura disso e também para a análise comportamental, né? Dentro que a Fono também trabalha, né? Não sei se tu gostaria de fazer mais, né? Continuar a pergunta. Sim, sim. Na verdade, a gente está com umas perguntas aqui que fizeram, né, nos passaram para te fazer. Eu acho que é bem interessante essa primeira pergunta, porque, na verdade, nem eu sabia. Quando a criança inicia, os pais devem ficar atentos assim, olha, qual a idade que ele inicia a fala? Com que idade a criança iniciou a fala? Porque eu vejo muito assim, Kátia, não sei se tu concorda, que nem o meu sobrinho, por exemplo, ele foi o diagnóstico do autismo depois dos 3 anos, por conta da fala. Sim. Que vira assim, não, mas ele já era para estar falando, já era para estar conversando, e aquela história, mas quando ele tiver necessidade ele vai falar, quando chegar o tempo dele ele vai falar. Acho que tem muito isso ainda, né, dos pais que não conhecem ainda muito sobre isso. E tem então a idade que os pais dizem assim, olha, idade tal é para ele estar fazendo tipo de som, idade tal para estar fazendo tal coisa. Eu gostaria que tu falasse para o pessoal de casa para ficarem atentos a essas fases assim de fala. Tá. Diferenciando, né, a parte do autismo e as outras crianças, o autismo normalmente é mais tarde, né, a fala delas. E a respeito das crianças, já
antes de 1 ano, às vezes já estão falando, né? Mamã, papá. Assim, a parte do autismo, a gente vai trabalhando essa questão, que é o que vem vindo muito ao consultório, que os pais dizem que não estão conseguindo ouvir, né? A criança não fala. Alguns casos, desde o nascimento, vamos dizer assim, certa época falam, daqui a pouco some, né, a fala, diminui a fala, é quando começam a procurar os exames, né, os tratamentos. Então a gente procura sempre aconselhar assim que quando o pai notar que a criança não está falando as primeiras palavras, demora ali, né, meses, 1 ano ali, demora a fala, procurar sempre a especialização da parte da fono, né, procurar esse tratamento. E a gente tem trabalhado assim, então, dentro da parte do ABA, dentro da parte do autismo, essa questão do trabalho da fala com... Eu inicio assim o meu trabalho com respiração, né, que eu vejo que muita parte do autismo precisa parte de respiração, parte de concentração, de atenção, que é o necessário assim dentro para a criança autista, né? Porque elas estão sempre se movimentando aí para você conseguir fazer um trabalho dentro dessa área. Eu sempre tenho feito esse trabalho assim, respiração, as técnicas de respiração, um pouco de meditação, uso um pouco de música junto, né? A gente tentando nesse meio usando toda a parte também holística do que a gente vê, que dá para utilizar. Uma delas é respiração, meditação, música, e aí precisando floral, outras áreas, né? Dentro da parte da terapia holística a gente acrescenta no tratamento, né? E também dentro da parte da ABA a gente tem os exercícios daí para as crianças, né? Específico, né? No caso, assim, criança com 1 ano, vamos supor, ela tem um ano, que tipo de som ela já poderia estar fazendo, que os pais assim, já tem 1 ano, não faz esse tipo de som. Eu te digo assim, que nem eu tenho meu sobrinho, o mais novo, ele tem 2 anos, ele tem atraso de fala. Sim. E ele não forma frases ainda, então ele está fazendo acompanhamento com a fono, ele mora em Santa Catarina. Sim. E hoje ele já fala 2 palavras juntas, né? Sim. Porque primeiro é só uma palavra. Uma palavra, depois estrela, 2. Estrela, ele fala muito estrela, para tudo é estrela, ele fala. Aí ele fala Tianara, ele fala Tianara. Mamãe, custou a falar mãe, sabe? São pequenas palavras assim. Agora, como ele está fazendo tratamento, né, ele faz o método Denver e faz o ABA. Porque o Denver, se não me engano, até os 3 anos, eu acho, uma coisa assim, ela estava me explicando. E o ABA já não, né? Mais pra frente. Sim. Aí ele está começando a falar, no caso, né? E eu acho que, de repente, para não deixar que nem meu outro sobrinho, que foi depois dos 3 anos, essa procura, o meu sobrinho de 3 anos, ele teve esse atraso, mas na hora que ele começou a falar, Kátia, ele é um tagarela. Você diz, vai um pouco de cada criança, né? Eu imagino assim, que pelas, né, os que se viu, crianças têm desenvolvimento diferentes umas da outra, hoje elas são muito rápidas, né? Depende de cada indivíduo, né? Eu sempre vejo o indivíduo como um todo, né? Não consigo ver ele como partes, então eu estudo bem o todo para ver qual é a direção do tratamento a seguir, né? Então, a gente vê alguns começam com uma palavrinha, depois vai, né, mais adiante 2. E eu sempre digo, quanto antes que notar que a criança não consegue falar, ou você pede para ela repetir, não repete, e troca de atividade, quanto antes, mais cedo, melhor. Já ficarem atentos, sim, e mesmo não esperar esse momento de fala, fazer uma consultoria com uma fono, assim como também é importante uma consultoria com uma oftalmologista, né, que hoje a gente já pede. É interessante fazer uma consulta com a fono já, né, com seu filho, até porque depois a gente vai falar também, a Abacadabra aceita vários convênios também, né, Kátia, dá para ver. Kátia, terminou já o nosso
Nossa terça-feira passou muito rápido. Eu nem fiz tantas perguntas, né? Porque tem muitas perguntas ainda para fazer para a Kátia. Então, deixa o convite estendido para terça-feira que vem. A Kátia vai voltar aqui novamente para falar para vocês mais um pouquinho sobre esse assunto, porque uma pergunta que eu quero fazer para a Kátia é o quanto os médicos estão mandando para ela as crianças, né, com diagnóstico de autismo, para nós saber mais ou menos aí, porque eu ouvi nos bastidores que ela já estava conversando lá com a convidada no mês passado sobre esse assunto. Gente, muito obrigada mais uma vez. Querem deixar dúvidas, deixa aqui nos comentários do Facebook e do YouTube. E gratidão para todos vocês. Obrigada, Jean. Uma boa noite a todos vocês. Muito bem, pessoal, nós voltamos aqui no Fala Cidade. A Junara Santos já falou aí das redes sociais. Sayonara, as redes sociais para o pessoal te acompanhar, e eu quero também saber das novidades que vem aí para o mês de maio. Bom, pessoal, primeiramente, antes de falar das minhas redes sociais, eu queria agradecer a Junara por ter dado o convite, falar um pouquinho dessa parte de idosos, 60 a mais, que é uma parte que eu não domino, né? Então, que nem eu e o Jean queremos trazer assuntos para vocês com propriedades, né? Com realmente não falar coisas que eu não sei, né? Então, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Espero trazer mais convites para ti, que tu venha mais vezes aqui para a gente falar mais sobre essa parte dos idosos, que eu acho bem interessante, né? A gente envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Bom, as minhas redes sociais, eu divulgo para vocês bastante o meu Instagram, né? Que eu tenho 2 Instagrams. Um que eu falo do meu nicho, né? Que é seletividade alimentar, que a minha especialização é TDAH, síndrome de Down e autista, né? Crianças típicas e atípicas. Tenho especialização na psiquiatria nutricional. E estou com bastante projetos aí nessa parte de conhecimento, de pós e coisa assim que está vindo pela frente. Sayonara, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. E Junara, ali nos bastidores, quem é que está te acompanhando? É minha filha, Ana Luísa, e meu esposo. A filhota, Ana Luísa, e o maridão? Marcos. O Marcos, bem-vindos aí, estão acompanhando os bastidores. O pessoal depois vai ver ali as fotos no Insta lá, como é que foi os bastidores. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Gente, nós vamos ficando por aqui, mais uma edição do Fala Cidade, e na próxima terça-feira, dia 2, nós voltamos aqui pelo canal da Vale TV, ao vivo com todos vocês. Um abraço.